Glória a Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Como é maravilhoso a gente poder estar na presença do Senhor, né? Não sei para vocês, mas o louvor ele mexe muito comigo. É algo que fala direto comigo. É maravilhoso. E quando a gente ainda exalta o nome do Senhor, né? Quando é um louvor que engrandece o nome dele. E o Senhor é tudo que nós precisamos, é tudo que nós temos. E a palavra dele diz que a graça dele nos basta. E que nós possamos viver isso, né? Não só ler esse versículo, mas entender e viver ele, porque os desafios às vezes fazem com que a gente acaba não vivendo esse versículo que é tão precioso, né? Mas eu quero falar um pouquinho com você sobre posicionamento, que eu creio que hoje em dia a igreja ela não tem se posicionado da forma que deveria se posicionar, né? E a igreja não é as quatro paredes, somos nós, né? E nossa, como Deus é perfeito, né? Falar sobre posicionamento para mim é maravilhoso, porque eu precisei me posicionar muito na presença do Senhor. A Fabi conhece um pouquinho da minha história, né? E vem conhecendo aos poucos ainda, mas se posicionar na presença do Senhor é se colocar numa postura de Deus no centro da nossa vida, né? Deixar o nosso eu, deixar as nossas vontades, os nossos desejos e deixar com que o Espírito Santo conduza. E é muito desafiador para a gente. Eu tenho uma caminhada já com Cristo, vai fazer quase 18 anos, mas eu tenho me posicionado apenas quase 2 anos, 2 anos e meio. E como é diferente a gente ser uma igreja de banco e uma igreja que se posiciona. E eu gostaria de que vocês abrissem a palavra em Josué 24:15. Se, porém, não lhes agradar servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou a deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Aqui, antes de Josué declarar que ele e a casa dele serviriam ao Senhor, ele precisou se posicionar. Ele precisou se posicionar antes de confirmar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O posicionamento, ele nos tira da zona de conforto, ele nos coloca na contramão do mundo. E ele nos leva a, a viver uma vida de renúncia, de obediência, de santidade, de integridade, de arrependimento, de confessar pecados, de submissão, de entrega, de fidelidade, de compromisso, de resiliência e de honra. O posicionamento, eu creio que quando Josué se posicionou, ele precisou fazer tudo isso. Eu tenho certeza que não foi fácil, que foi desafiador. Por mais que ele já tinha uma caminhada, mas quando ele assumiu a liderança, quando ele precisou se posicionar como um verdadeiro líder, ele precisou realmente confiar e descansar no Senhor. Ele precisou entender que é o Senhor quem fazia todas as coisas. Uma coisa era ele participar com Moisés e ver tudo que Moisés fazia, que o Senhor fazia através de Moisés. Mas quando o Senhor nos chama e que o Senhor quer fazer através de nós, como que nós temos se posicionado? Como que nós temos confiado no Senhor? Será que a gente está descansando no Senhor? Será que a gente está atentos ao que o Senhor está falando? As pessoas, elas conseguem se posicionar em muitas áreas de suas vidas, mas com Deus elas têm uma dificuldade imensa, porque elas querem estar sempre dominando tudo, tendo controle de tudo e esquecendo que é o Senhor quem faz todas as coisas. Muitas vezes o Espírito Santo só está nos olhando e ele não faz porque nós não permitimos. Mas por que que as pessoas, para se posicionar em Jesus, elas têm dificuldade? Porque o ser humano ela se torna dependente de homens e de deuses.
e de outras idolatrias, né? Idolatria não é só deuses como gesso e esculturas, mas é tudo aquilo que a gente coloca na frente do Senhor, tudo aquilo que a gente prioriza sem ser o Senhor. Então as pessoas elas têm dificuldade de se posicionar, de firmar um compromisso, de ser leal, de ser fiel ao Senhor, porque ela tem tido muita idolatria. A igreja, ela não percebe que nas coisas tão pequenas do dia a dia tem tirado a igreja da presença do Senhor, da onde o Senhor chamou elas para estar. E dependendo do nosso posicionamento, podemos gerar maldição, afastamento, pecado, juízo, julgo sobre toda uma geração. E não é sobre nós, somente sobre nós, é sobre toda uma geração, é sobre toda uma nação. Ou, se estamos posicionados corretamente, podemos gerar bênção, proteção, cuidado, governo, autoridade. A gente pode gerar muitas coisas boas. A gente pode deixar o Espírito Santo fluir através das nossas vidas, quando a gente entende que é Ele que conduz todas as coisas. Pessoas posicionadas, elas não mudam só uma casa, elas estabelecem uma bênção geracional sobre as gerações que virão depois. As pessoas posicionadas, elas não se queixam de um pai que não teve, mas ela entende que após o seu posicionamento, ele começa a viver uma vida de plenitude no Senhor. A pessoa que é posicionada, ela não tem tempo para se queixar, para murmurar, ela não tem tempo para ficar ouvindo conselhos de pessoas que o Senhor não direcionou. A pessoa posicionada, ela vive uma vida de plenitude com o Senhor. Não vai ter desafio, Michele? Vai ter. Na minha caminhada, nos meus posicionamentos, eu tive muitos desafios. E por eu me posicionar, que eu tive os desafios e eu agradeço ao Senhor. Porque através desses desafios eu me mantive firme, eu permaneci. E é desafiador, né? Mas é o Senhor que nos ajuda. A pessoa que ela é posicionada, ela não tem tempo para ficar falando desculpas, dando desculpas para o reino, porque é sobre o reino que a gente fala, né? É sobre o reino, tudo é para ele. E as pessoas, elas têm usado como um amuleto a desculpa de tudo. Estou cansada, não tenho tempo. Imagine se Josué, naquela época, quando o Senhor chamou ele dissesse: Hoje eu não posso, hoje eu não tenho tempo, hoje eu não consigo. Eu confesso para vocês que eu dizia assim: Deus, a Daia não me chamou ainda. Eu pensei assim: a Daia não me chamou para confirmar. Será que é eu mesmo que vou levar, né? Porque a outra vez ela me chamou. Aí quando ela me chamou, eu digo amém, glória a Deus, né? O Senhor sabe de todas as coisas. Mas imagina se todo tempo a gente fica, se todas as vezes que a gente se sentisse fracassado, dando desculpa, saísse do posicionamento que o Senhor nos permitiu chegar pelas nossas renúncias, obediência, por tudo que o Senhor tem nos ensinado, a gente desse desculpas de não servir o reino. Aonde nós estaríamos hoje? Nós que somos a igreja temos se posicionado eu vejo aqui no Tropa um evangelho verdadeiro, um evangelho que eu não conhecia, um verdadeiro evangelho, né? Eu tenho conhecido aos poucos, escutado as ministrações conforme eu posso, e a igreja está doente e mal posicionada por não conhecer o verdadeiro evangelho, que é onde eu olho para a igreja e vejo uma igreja doente, uma igreja onde vive o vitimismo, vive a carência, vive as dores, vive as feridas, mas elas não vivem aquilo que o Senhor chamou, porque elas estão posicionadas erradas. Elas não sabem se posicionar, ou quando se posicionam, elas não permanecem. E por que que a igreja não permanece? Porque a igreja, que somos nós, ela não tem tempo para meditar na palavra, não é ler, é meditar, porque se a gente não medita, a gente não conhece. A gente não conhece os princípios que o Senhor tem. Como que vamos nos manter posicionados em princípios que nem conhecemos? Eu gostaria que vocês também abrissem Daniel 1:8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão
abster-se deles. Daniel precisou se posicionar, ele precisou tomar uma decisão. O rei impôs regras de como seria a alimentação, mas Daniel se posicionou negando tudo aquilo que tinha de melhor à vista deles naquela época para se alimentar. Mas Daniel decidiu, ele se posicionou. E será que nós estamos conseguindo nos posicionar com os banquetes que estão servindo a nós? Porque eram os banquetes que iam ser servidos a Daniel. Será que nós estamos conseguindo recusar, rejeitar, renunciar esses banquetes? Ou será que estamos distraídos e nem percebemos que temos nos contaminados a ponto de quebrar princípios? E não ter o discernimento que esses banquetes não fazem mais parte das nossas vidas? Será que nós estamos tendo discernimento de olhar, conseguir dizer, não, Senhor, isso eu sei que não é para mim? Será que eu conheço os princípios do Senhor a ponto de saber o que é para mim e o que não é? Será que eu conheço os princípios do Senhor para entender o que eu preciso renunciar, obedecer, viver em santidade? Será que a autossuficiência, o orgulho, o ego, a soberba, o nosso eu ainda tem nos dominado para que nós aceitamos esses banquetes? Será que tudo isso que envolve o nosso dia a dia, ele é prioridade do que seguir os princípios do Senhor? Quais os princípios nós temos quebrados para aceitar esses banquetes? Se nós pararmos para pensarmos, né? Porque muitas vezes nós como cristãos deveríamos fazer um feedback todos os dias do nosso dia. Como que foi? Mas a gente não para fazer isso. Eu creio que o financeiro, quando a gente põe tudo numa planilha, que a gente olha o que pode gastar e o que não pode, quando a gente, pelo menos eu, quando eu vejo os números, né, ali anotado, eu digo, nossa, eu posso ir até aqui, não posso. E assim são esses princípios que vêm, a gente precisa ver, fazer um feedback nosso do dia. Que princípios que eu quebrei hoje? O que que eu preciso me arrepender? O que que eu preciso confessar? O que que eu preciso retornar? Glória a Deus que a gente tem Deus que nos perdoa, né? Que a gente pode confessar. Se é uma oração que a gente tem que fazer honesta é com o Senhor. Não é uma oração bonita, de palavras bonitas, é uma oração honesta, pura. Senhor, hoje eu quebrei esse princípio. Mas muitas vezes a gente está tão atribulada que chega, a gente não faz nenhum feedback do quais os princípios, a gente só pede perdão, pecado por atacado ainda, às vezes, né? Senhor, perdoa os meus pecados que eu cometi. Porque às vezes é tantas coisas tão sutil, tão pequenas que a gente nem lembra. Às vezes eu digo, Senhor, quebra o meu orgulho, porque às vezes eu não lembro nem se eu cometi algum pecado. Olha como que é, né? Mas eu digo, Senhor, me traz a luz, porque a gente precisa ser honesta com o Senhor. Ele quer essa nossa honestidade, Ele quer a nossa presença ali mais pura, sem máscaras, sem palavras bonitas. Por isso que as pessoas estão dentro das igrejas doentes, pessoas fora da igreja sem expectativas, porque não estão posicionadas, estão ali dizendo amém para tudo, nem sabem. O pastor fala uma coisa ou a gente fala alguma coisa na rua para alguém, amém, glória a Deus, nem sabe o porquê que está dizendo amém, só quer um socorro, um SOS, né? E continue vivendo uma vida de ciclo e uma vida de desgraça, uma vida sem ânimo, uma vida sem alegria, porque quem não tem Jesus, hoje a sensação que tem é que a igreja, ela não sabe o que é viver com Jesus. Ela não sabe o que é viver com o Espírito Santo. Ela não entende esse poder. Hoje eu estava conversando com uma moça e ela disse: eu não consigo confiar, eu não consigo entregar para Deus. Eu digo, mas e quem tu tem confiado então em Deus? Essa é a igreja que a gente vê hoje. Ela vai lá, entrega na oração, sai da oração, pega tudo de volta e quer resolver da forma dela, do jeito dela. Ela não aprende a confiar e descansar no tempo do Senhor, porque quer as coisas na hora, do jeito. Ela disse assim: eu sei por que que eu pego de novo, Michele. É porque Deus não me entregou do jeitinho que eu queria. Então as pessoas, elas vão lá, entregam, pegam tudo de novo, vão lá e tentam fazer. Eu disse para ela: é trabalho dobrado, querido. Trabalho dobrado que está acontecendo contigo.
Porque você vai lá, entrega e pega tudo de novo e quer resolver do teu jeito. Para quê? Por que que a gente faz isso? Não é só ela, a gente faz isso às vezes no dia a dia. Porque nós queremos na nossa hora, do nosso jeito, porque naquele dia estamos posicionados errados. Daniel propôs em seu coração a não se contaminar, e ele se posicionou e ele tinha um compromisso com o Senhor. Com quem nós temos compromisso? Com quem nós temos feito aliança? Com quem que nós temos honrado? Até que ponto vai a nossa fidelidade e compromisso com o Senhor? A nossa submissão para continuarmos posicionados em Deus. Imagine se Josué e Daniel não se posicionassem, se eles não andavam no direcionamento do Senhor, o que eles iriam colher? O nosso posicionamento errado, a gente não pensa que tem as consequências, a gente só quer viver, mas não lembra que tem as consequências. E as consequências não é só sobre mim, é sobre uma geração, sobre uma nação. Eu creio que cada um dessa sala tem o seu chamado, tem o seu ID. E como você tem se posicionado para esse ID? Como você tem se colocado na presença do Senhor? Tu tá com os teus eus, o teu orgulho? O que que tá te dominando? Como que tu tá te preparando para ir para as nações? Porque o Senhor lá, ele precisa de pessoas posicionadas, pessoas com coragem, com ousadia, com intrepidez, segundo os princípios dele. Mas ele precisa de pessoas assim. Saul, quando saiu, olha o que Deus tinha para Saul. Seu posicionamento errado fez o que com ele? Ele reinou 40 anos, pastora, sem Deus? Isso, né? 40 anos sem Deus por um posicionamento pelo ego, pelo orgulho de querer ser visto no trono. A gente não precisa disso. A gente precisa só ter um coração puro, um coração verdadeiro, um coração arrependido, quebrantado e pedindo para o Senhor todos os dias nos posicionar aonde Ele quer e não aonde nós queremos. Porque onde nós queremos é muito fácil, né? É muito fácil. Ah, Senhor, para mim, eu fico aqui, tá bom. Mas e o que o Senhor quer? O que que esse posicionamento vai exigir de você? O que que você vai precisar renunciar? A caminhada com o Senhor, eu defino muitas vezes em renúncia e em obediência, que é o mais desafiador. A gente renunciar aos desejos da carne, viver em obediência para estar bem posicionados. Posicionamento certo pode liberar o destino de uma família e de uma geração inteira e uma nação. O posicionamento errado pode destruir o destino de uma família e de uma nação. Quais as distrações que têm tirado você do seu posicionamento? Que têm te distraído? Que têm tirado você da presença do Senhor? Porque quando nós deixamos de nos posicionar é porque estamos saindo da presença do Senhor. Quando deixamos de nos posicionar é porque estamos saindo da presença do Senhor. Como é forte isso? Será que a gente já parou para pensar nisso? Posição que você está em Deus define a sua história com Deus. E se não nos posicionarmos da terra, não chegaremos à eternidade como deveríamos. Amém, pastora? Essa é a palavra que eu tenho hoje. Foi uma palavra breve, mas foi o que o Senhor colocou no meu coração. Amém?